De quem é o petróleo? Como a queda de Nicolás Maduro na Venezuela e a situação no Irã mexem com o mercado e com a Petrobras? Salve pessoal, tá no ar mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e aqui do meu lado está a Júlia Vilchen, editora-chefe do Seu Dinheiro. Como é que tá, Júlia? Trabalhando pouco nesse começo de ano? Olá, Vini, tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. O ano já começou com tudo aqui para nós jornalistas, né? Pois é, pensou que fosse ficar na praia, né? Mas não foi possível, afinal de contas, aqui praticamente desde o dia 2, estamos trabalhando a todo vapor. Afinal de contas, tivemos ali, logo no começo do ano, a captura do líder venezuelano Nicolás Maduro. E hoje a gente vai tratar um pouco sobre as consequências econômicas desse evento. E para quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o nosso convidado da edição de hoje, que é o Vitor Souza, especialista aí da Genial Investimentos nesse mercado de petróleo. Como é que tá, Vitor? Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e no que eu puder ajudar, vai ser um prazer conversar com vocês. Obrigado mais uma vez. E você que acompanha a gente, já aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal do Seu Dinheiro. Na próxima semana, inclusive, aqui no nosso YouTube, a gente vai apresentar a série Onde Investir em 2026. A gente vai reunir especialistas para sinalizar as melhores opções na bolsa, renda fixa, criptomoedas, fundos imobiliários e, claro, cenário internacional. Então não se esquece de ligar o sininho para receber as nossas notificações. Mas vamos lá, Vitor, vou fazer aqui uma breve introdução, que a gente teve bastante notícia nesse começo de ano, começando ali pela captura do ex-líder venezuelano, Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos, e a gente sabe que teve um objetivo claro, que foi o petróleo. O governo até recuou ali naquela acusação principal de que o Maduro chefiava um cartel de drogas. E ali na entrevista coletiva, logo depois da operação, o presidente norte-americano Donald Trump revelou ali o desejo de colocar as principais empresas norte-americanas para explorar as reservas do país, que são as maiores do mundo. No programa de hoje, então, nosso foco vai ser ali nas consequências econômicas da queda do Maduro, lembrando que além da Venezuela, a gente teve no fim de semana ali o Irã virando um alvo de tensão e meio aos protestos contra o governo, o Irã também ali um dos maiores produtores de petróleo no mundo. E a expectativa, né, acho que a primeira coisa que a gente pensa quando eventos desse tipo acontecem é na possibilidade, na perspectiva de uma entrada de uma grande oferta de petróleo no mercado, que pode mudar, portanto, aí toda a dinâmica dos preços da commodity. E, Vitor, fazendo aqui depois dessa longa introdução, eu queria te fazer a primeira pergunta, que é sobre a Venezuela. Se ela pode efetivamente se tornar um grande produtor de petróleo novamente, ou do ponto de vista estrutural, já que nesses anos de ditadura chavista houve muito pouco investimento, estruturalmente a Venezuela ficou para trás, ou com investimentos ela pode voltar a ser um grande produtor? Ela pode, respondendo essa pergunta, sim, ela pode voltar a ser o grande produtor. A dúvida que paira é assim, em quanto tempo e como vai ser esse processo de retomada, tá? Quando a gente olha a Venezuela hoje, ela produz, cada fonte, por ser uma ditadura, as coisas não são tão abertas, mas os dados não são públicos, não são tão atualizados, etc. Mas assim, se a gente olhar até 2005, que é a última informação que eu peguei do Anuário Estatístico de Petróleo daqui do Brasil, ela chegava a produzir 3,3 milhões de barris por dia, e hoje produz 700 mil barris, se a gente mais uma vez considerar os dados do Anuário Estatístico, e cada fonte vai dar um número diferente, mas no final do dia a ordem de grandeza é mais ou menos essa. Então assim, fazendo uma mera continha de padeiro, cara, em algum momento ela pode voltar a esses 3 milhões de barris por dia. A dúvida é em quanto tempo, né? Se a gente ainda pouco sabe como vai ser a entrada, o retorno das empresas americanas lá dentro, a gente fica essa dúvida também em quanto tempo vai voltar a produzir 3 milhões de barris. Fazendo algumas pesquisas, só para deixar claro, eu pegando a opinião de outras pessoas outras pessoas especialistas em petróleo, e aí muito mais da parte de geologia e que tocam ali o negócio de fato, existiria um potencial de 300 a 400 mil barris por dia adicionais num prazo razoavelmente curto de tempo.
1 a 2 anos, que seria ali, uma chavinha ali, uma porquinha que você aperta alguma coisa, mas aí aquele grande retorno estrutural da oferta é uma coisa de anos mesmo, né? Vale lembrar que se fala muito dos investimentos físicos, materiais, mas houve uma perda muito grande de capital humano, entendeu? A Venezuela, por ter 300 bilhões de barris, existia uma tradição, vamos dizer assim, de geólogos, de geofísicos, de profissionais relacionados à área de petróleo que ali atuavam. E esses profissionais, eles tendem, na média, a ser bem pagos, né? E essa turma foi embora. Foi para os Estados Unidos, foi para o Canadá, foi para a Europa. Então existe um desafio que vai além do dinheiro, né? Vai do capital humano para tocar essa recuperação. Perguntando aqui mais, falando de preços, né? Dos preços da commodity, que é o que mais imediatamente impacta aí, o mercado e o bolso do investidor. A gente tem esse evento na Venezuela, né, que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, e agora a explosão dos protestos lá no Irã. Para onde podem caminhar os preços do petróleo no curto, médio prazo, pensando também que a Venezuela não vai voltar a ser uma grande produtora no curto prazo, né? O que pode acontecer? Como que pode ser o impacto nos preços da commodity? E aqui o que eu acho que o nosso espectador pode estar pensando mais imediatamente o impacto no preço da gasolina. Ela vai ficar mais barata? Qual que é a sua visão aí para os preços do petróleo no curto e médio prazo com esses eventos? Tá, foi bom você ter dividido entre essa questão do curto e médio prazo. É o seguinte, no curto prazo, se a gente observar o que aconteceu, o preço do petróleo subiu, mas não subiu de maneira relevante. Estava querendo chegar ali nos $59 o Brent, voltou a uns 62. E por quê? Porque quando se fala de uma questão ali de conflito, de captura, o uso de exército, etc., sempre existe o risco de alguma eventual disrupção, né? E isso não foge ao que está acontecendo, já antecipando o assunto, ao que está acontecendo agora no Irã. O bicho está pegando lá protestos, quem viu as filmagens, Instagram, por aí vai, o negócio tá bem complicado. Então, no curtíssimo prazo, o petróleo respondeu positivamente. Agora, quando a gente fala, e assim, aí mais uma vez, fica a dúvida de como isso vai acontecer e de quão pacífico isso vai ser, mas vamos pegar o cenário base, que seria ali um retorno gradual. Cara, é preço estruturalmente para baixo, ainda que isso não esteja precificado no que a gente chama de curva futura de petróleo. A curva futura de petróleo são os contratos de derivativos que todos os players do mundo fazem para, enfim, ou para se proteger, ou para especular, etc., mas que o mercado acaba usando como referência para avaliação das suas empresas. Então a impressão que eu tenho é que essa curva ainda não caiu de maneira significativa, ou seja, ainda não está sendo precificado esse cenário de maior oferta, porque esse cenário de maior oferta, que a gente está falando aqui ainda no campo das hipóteses, ele ainda não se materializou de fato, a gente ainda não sabe como vai ser, então o mercado está um pouco cético e a gente ainda não observou essa queda no preço do petróleo. Agora, no curto prazo, respondendo, o petróleo já subiu. Agora, no médio e longo prazo, se tudo der certo, se houver de fato esse acordo da Venezuela, se o Irã passar por uma transição, sair lá do regime dos ayatollahs para uma coisa mais razoável, preço do petróleo para baixo, aí cada um diz uma coisa, mas assim, a gente estaria falando de algo em torno de 55 a $50 o barril. Tá, mas essa faixa dos 60 já é, para a história recente, um patamar baixo, né? É um patamar baixo. Assim, o que aconteceu no histórico, foi bom você ter citado essa questão do histórico recente, o que aconteceu no histórico recente, né? O mercado de petróleo tem ciclos. Lá na Genial, a gente fez o nosso início de cobertura por volta de 2020, então já se vão 5 anos. E a gente está testemunhando agora exatamente uma virada de ciclo. O que aconteceu quando a gente fez o nosso início de cobertura lá atrás? O mercado estava passando pela ressaca da ausência de investimentos em exploração e produção de 2010 até 2020. Por causa da agenda ESG, etc., se explorou pouco em exploração e produção, ou seja, a oferta não acompanhou a demanda. Enquanto que a demanda estava crescendo em patamares globais, a oferta ela não acompanhou. E eis que depois da invasão da Rússia à Ucrânia, o petróleo foi para cima de $100. A gente está falando do quê? 2020, 2021. E foi uma fase em que, cara, assim, não dá para... Desculpa, ambientalistas, mas não dá para viver sem petróleo. Então, houve todo um esforço até pelo próprio preço, né? Se por um lado chegou a mais de $100 lá atrás, por todo esse patamar ficou entre 70 e 80. E 70 e 80 é um preço muito bom. Você ganha muito dinheiro, o que diga, e os dividendos da Petrobras ao longo desse período.
Então, acho que é mais ou menos isso. A gente está vivenciando essa virada de ciclo, e aí a gente está falando aí de um patamar de 55 a 50 dólares o barril. Isso se tudo der certo, mais uma vez. Ainda tem ali a questão da Rússia e Ucrânia, que se houver ali um acordo de paz e a Rússia voltar efetivamente ao mercado, isso também pode colocar uma pressão de baixa nos preços, não? Quando a gente fala de por que o preço do petróleo explodiu naquele primeiro instante, né, quando a Rússia invadiu a Ucrânia? Mais uma vez, é quebra de infraestrutura, é risco de disrupção na oferta. Ele acabou não se materializando, assim, não teve nenhum oleoduto que foi destruído ou qualquer coisa assim, pelo menos não de maneira relevante. Então, o que o mercado faz quando isso acontece? Ele joga prêmio de risco dentro da curva. Com uma eventual pacificação desse tema, pelo menos no curto prazo, esse prêmio de risco sairia da curva e o preço do petróleo tenderia a cair. Tá. E o que pode dar errado nesse meio tempo? A gente está vendo, por exemplo, as petroleiras americanas. Imaginava-se que elas iriam ali com sede ao pote, mas elas estão, num primeiro momento, mais resistentes. Até levaram um puxão de orelha ali do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Quais são os riscos no radar? Eu acho que talvez isso esteja refletido no fato dos preços as cotações terem até subido agora. Essa transição entre o regime chavista puro, vamos deixar dessa maneira, estou inventando isso agora, essa expressão, só para deixar claro, para esse regime híbrido e misto, ele ainda não aconteceu. Ainda está muito no campo das ideias, não tem nenhum acordo assinado, e aí você assina acordo com quem expropriativos. Então tem uma coisa, sabe, não tem nada sendo posto na mesa ainda para você chegar lá, nossa, vamos entrar, vamos retornar, né? Vale lembrar de quando você fala de empresas americanas, a gente está falando de empresas capitalistas, de capital aberto, que tem toda uma questão de conselho de administração, de uma série de requisitos mínimos para você. Não é uma decisão autocrática, assim, não é, sei lá, uma empresa do sheik da Arábia, que ele é o dono da família real e pronto. Ela tem uma série de requisitos mínimos e legais para que ela possa retornar. Eu acho que o primeiro passo foi dado, é natural que a política tenha pressa nesse sentido, mas existe todo um processo que as empresas, com acionista, que precisa cumprir a lei, que precisa cumprir os mandatos, que precisa ser isso e aquilo, não se joguem no primeiro momento. Agora, eu duvido que eles estejam, digamos assim, do ponto de vista estritamente dos negócios, estejam tristes ou não estejam olhando para isso, tá? Na realidade, eu acho que desde as eleições passadas, com toda a certeza do mundo, o mercado já estava de olho nas eleições passadas da Venezuela, aquelas foram fraudadas, etc. O mercado já estava olhando para isso. E agora ver a cena nos próximos capítulos. Eu acho que se não colocar os dois pés ainda, eu acho que é por causa dessas questões, né? Essa incerteza que segura um pouco aqueles que jogam as regras do jogo de se entusiasmarem mais com esse novo cenário, né? Exatamente, né? E, sequer o Nicolás Maduro foi julgado, né? Então, e se ele voltar, entendeu? E se ele for... Vou falar um cenário aqui bem absurdo, mas e se ele foi inocentado? Perceba que já até tiraram uma das acusações de que ele não é o líder e etc e tal, né? E eu tô falando isso tudo porque eu assisti um filme nesse fim de semana chamado Nuremberg, que diz respeito ao julgamento dos generais nazistas lá depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o julgamento, ele traz uma legitimidade ao futuro do líder, e no filme mostra que, inclusive, em algum momento ali, por causa da defesa, disso, daquilo, os aliados poderiam perder, eles poderiam ser inocentados. Então, assim, existe todo um trâmite jurídico ali que precisa ser respeitado, né? Antes de qualquer decisão ser tomada. Acho que está tudo muito cedo. A política, quando quer, ela deseja uma pressa maior do que o correto, e é engraçado que o oposto também ocorre, mas dessa vez eu acho que a política tem pressa porque quer reduzir o preço da inflação. A política tem o time, a cronologia muito relacionada à eleição, né? Enquanto que as empresas sabe que o A ou B sendo eleito, mais ou menos, eles têm que pensar no longo prazo. Eu acho que é isso que a gente está passando. Certo. Queria te perguntar agora sobre as petroleiras brasileiras, né? A gente viu algum impacto aí nos preços das ações também no curto prazo, de queda, enfim, uma certa volatilidade. O que pode acontecer? A gente está falando já de um cenário de preço baixos na história recente, com possibilidade do preço do petróleo cair mais, né? Como que fica o cenário? O que esperar das petroleiras brasileiras e, mais especificamente, da Petrobras
caso a Venezuela realmente consiga voltar e a ter uma produção maior, mais próxima do que tinha antigamente. Tá, esse cenário é negativo, assim, é mais negativo do que positivo para as petroleiras brasileiras. Falando especificamente da Petrobras, apesar dela ter um custo de extração muito baixo e está bem protegida, então assim, só para deixar claro para o nosso ouvinte, não, a empresa não vai quebrar, não vai se desgraçar, não vai nada, mas ela passa a gerar menos caixa e ela sempre foi um case muito relacionado à tese de dividendos nos últimos anos. Mas assim, a questão da Petrobras não é só preço, é também o volume de investimentos que ela está fazendo. Todos os anos, a Petrobras, ela divulga o planejamento estratégico dela sempre no horizonte de 5 anos, se eu não me engano. E ela divulga um determinado volume de investimentos que ela quer realizar. O que o mercado fazia? Ele pegava aquele primeiro... E o que aconteceu nos últimos 5, 6 anos, ali, principalmente depois de 2016? A empresa pegava o mercado pegava esse primeiro ano, assim, esse guidance de investimento que ela ia realizar esse ano, e ela sempre realizou o limite inferior do guidance de investimento. Pô, mas isso é ruim? Não. Por quê? Porque a empresa que a gente aprendeu a amar e respeitar, e a capitalização subiu muito, que pagou dividendo, foi uma empresa que, mesmo investindo esse limite inferior, ela se transformou, a produção subiu, as reservas foram repostas. Então, os projetos dela que interessam ao acionista e, consequentemente, à sociedade, eles funcionaram e eles deram certo com esse patamar de investimentos. E o que está acontecendo agora? Agora, a empresa está investindo o limite superior da banda. Por enquanto... Então, assim, quando você investe o limite superior da banda, isso pressiona o fluxo de caixa, mas é curioso isso acontecer num momento de preços estruturalmente mais baixos, né? Então tem aquela história, será que a empresa está sendo utilizada como ferramenta de expansão fiscal? Assim, pode ser, só que do ponto de vista da economicidade dos projetos, isso é colocado em xeque, principalmente porque ela tem sido bem vocal. Quero investir em eólicas offshore, quero investir em refinaria, quero investir em outras coisas que num passado recente foram absolutamente desastrosas, tá? Enquanto que no sentido oposto, a gente pega o pré-sal, o pré-sal foi um sucesso. A margem equatorial, que é uma nova fronteira exploratória da Petrobras, aparentemente ela tem um potencial enorme, apesar de ser um ativo exploratório. Então ir nessa direção, acho que acende uma bandeira amarela, que eu acho que isso está, enfim, deixando os investidores, né? Pô, peraí, o que vai acontecer, né? O discurso hoje é que, na realidade, os investimentos eles estão sendo antecipados. Então, até aí tudo bem. Assim, se o investimento está sendo antecipado em relação a 2026, 2027, 2028, no final do dia a gente está falando de um investimento menor para 2026, 2027, 2028. Agora, você aumentar o volume de investimentos no momento de preço mais baixo e colocando essa grana, esse maior volume de investimentos em projetos que não são tão interessantes, a gente está falando de uma deterioração de fundamentos da empresa, menor geração de caixa, maior endividamento e menor dividendo. E falando da margem equatorial, o que acontece? É importante ter em mente o seguinte, a margem equatorial ela é um ativo exploratório. A gente não sabe se vai dar certo ainda, tem um primeiro furo para sair, o resultado para sair em março e abril desse ano. Então assim, se der poço seco, calma, que ainda tem muita coisa para acontecer, mas o ponto é o seguinte, as reservas que lá estão, elas ainda não são provadas. A gente não sabe quanto de petróleo tem ali. Né? Se fala de bilhões e bilhões de barris, tomara que de fato tenha, eu falo isso como brasileiro, mas ainda é uma incerteza. Então assim, por se tratar de uma reserva exploratória, enfim, uma reserva exploratória versus uma reserva que já está provada na Venezuela, pode ser que a Venezuela se transforme numa esponja de recursos e de atenção e de esforços corporativos por parte dessas empresas que querem investir, tá? Então, assim, na margem, a margem equatorial ela fica menos interessante. Não estou falando que fica ruim, fica menos interessante. É mais ou menos isso. E haveria, de repente, espaço para a Petrobras na Venezuela, caso se abra realmente o mercado venezuelano, a Petrobras pegar um pedacinho aí dessa grande produção que a Venezuela pode voltar a ter, ou é um negócio que a Petrobras não tem experiência, então seria melhor na realidade, nem tentar? A Petrobras ela já atuou na Venezuela. Quando teve aquela história da refinaria, que foi uma refinaria em Pernambuco. Abreu Lima. Exatamente. Qual era o objetivo dela?
50% é do Brasil, 50% era da Venezuela. Acabou que os venezuelanos não colocaram um centavo aqui. Enfim, Bárbara Lima deu no que deu. Nesse caso, talvez os venezuelanos estivessem certos ao não colocar dinheiro nessa refinaria. Pois é, e foi assim, enfim, refinaria, dá pra fazer um podcast só sobre essa refinaria aí. Pois é, então assim, tinham técnicos da Petrobras trabalhando lá na Venezuela para eventuais projetos ou qualquer coisa do tipo. Inclusive, um deles é o atual CEO da Fluxus, que é o braço de petróleo e gás da JF. Tá? Então, assim, já tinha uma turma lá. Então, assim, vai ser? Pois é, a gente ainda não sabe porque o plano ainda não foi colocado na mesa. Tá? Então, assim, já tinha muito investimento das empresas americanas lá dentro. Afinal de contas, a Venezuela chegou a produzir mais de 3 milhões de barris. Mas se vai ser, enfim, uma oportunidade, a gente ainda não sabe. Agora, ok, mas assim, a dúvida que eu coloco será que vale a pena investir, pensando na Petrobras, tá? Na Venezuela, que é lá fora, que é fora do Brasil, um mercado de altíssimo risco, porque se o chavismo volta, sei lá, pode reapropriar tudo de novo, não sei, versus uma solução aqui dentro, entendeu? Uma solução que a licença ambiental foi conquistada a duras penas, demorou muito tempo, não, agora eu vou para Venezuela, entendeu? Então, assim, e também é preciso saber o tamanho do desafio quando a gente fala de margem equatorial. Quando saiu o pré-sal, foi um desafio muito grande, no que diz respeito não só à tecnologia, mas de recursos. E tinha muita dúvida também se ia dar certo. Exatamente. Né? E na época, foi aí o que o governo Lula fez na época? Ele fez a mega capitalização da Petrobras, que à época, foi a maior operação do mercado de capitais da história do capitalismo mundial. O Brasil fez a maior operação do mercado de capitais do capitalismo mundial. E, enfim, o pré-sal deu certo. Então, assim, naquela época, assim, se precisava de muito recurso para botar o pré-sal de pé. E a margem equatorial? Eu não sei. A gente não sabe ainda, entendeu? Porque no caso do pré-sal se falava muito de novas tecnologias, uma nova fronteira exploratória. Se às vezes a margem equatorial não precisar de novas tecnologias, foi uma coisa mais simples, foi só... Entendeu? Então a gente ainda não sabe o tamanho do desafio, mas a priori, às vezes é melhor focar em algo que já está aqui dentro, que tem grande expertise e que, pô, não vai dar dor de cabeça lá na frente. Eu acho que a questão da Venezuela, eu vou dar outra resposta, assim, é sobre o mesmo tema, mas acho que é uma visão que o investidor que está em casa precisa ter. É o seguinte, eu vou dar o exemplo eu tenho usado nos podcasts lá da Genial, o exemplo do André Jarkusky. O André Jarkusky, lá no final dos anos 80, ou início dos anos 90, ele investiu muito dinheiro na Telebrás. E o que ele fala é o seguinte, ele comprou Telebrás a 0,5 lucro, não é 0,5 patrimônio, 0,5 lucro, ele comprou uma empresa que se pagava em 6 meses. E por que ele conseguiu comprar esse ativo? Porque era o Brasil pré-plano real, era hiperinflação. Como é que você vai planejar, como é que você vai estimar, como é que você vai fazer uma avaliação, sendo que está tudo uma zona? E o mercado fica sem liquidez, estava tudo ruim, estava tudo horroroso, e isso destruiu o ambiente de negócios do Brasil, e o Brasil virou um país, acho que depois do plano real. Pois bem, então assim, o que eu estou querendo te dizer? É que esse ambiente de grande incerteza, ele deprecia o valor dos ativos. O caso da Venezuela, eu acho que vai ser um caso muito parecido. Por se tratar de um caso de altíssima incerteza, um mercado muito maluco, eu acho que os ativos que forem a mercado, caso eles sejam oferecidos ao grande público, entre aspas, né, me refiro aí às empresas, etc., eu acho que eles tendem a vir a preços muito amassados, refletindo toda a incerteza que ali existe. E eu falo isso por quê? Porque qual vai ser o racional? Vai ser, eu vou botar X reais ali, comprando um ativo muito barato, se der certo, eu multiplico por 5, multiplico por 10, e só para deixar claro, o André Jarkusky, ele multiplicou esse investimento na Telebrás em dezenas de vezes, não sei quanto, mas enfim, os livros contam. Então, assim, o racional vai ser mais ou menos esse. Você coloca um dinheiro X ali, ou esse dinheiro fica 10, 20, 30 vezes maior, ou ele zera. Entendeu? Acho que o racional vai ser esse. E eu acho, assim, pensando num cenário razoável, eu acho que ali, por se tratar de reservas já provadas, a gente está falando ali de cases de revitalização, que é exatamente o que a Brava e a PetroRecôncavo eventualmente fazem. Então, assim, pode ser que a própria tese de investimento dessas empresas sejam revitalizadas, com perdão do trocadilho. Então, pode ser um case,
Então, assim, como se trata de cases de revitalização, pode ser que essas empresas consigam captar uma grana para comprar um ativo pequeno ali, a um múltiplo muito baixo, e pro arrebenta ali. Assim, ou você multiplica aquele recurso em várias vezes, ou sei lá, acontece outro problema lá na Venezuela, você é expropriado e aquilo ali vale zero. Acho que o racional é mais ou menos esse. Eu tive uma professora na graduação que ela contou que ela foi participar de um projeto X, acho relacionado à habitação, na Rússia pós-União Soviética. Aí ela fez os cálculos, nossa, a TIR desse projeto era, sei lá, 200%, uma coisa absurda. Mas eis que veio a máfia russa e tomou tudo. Falei, não, pois é. Então, mas olha o racional, né? Você colocar por se tratar de um mercado de alto risco, vamos botar uma grana ali, ou a gente multiplica, ou a gente perde e sai fora. Acho que o racional de investimento ali vai ser mais ou menos esse. A grande questão é se o mercado da Venezuela vai ser aberto para outras empresas que não as americanas. A intenção do Trump com a captura do Maduro, e ele declarou isso, não estou... palavras dele, foi abrir o mercado para as empresas dos Estados americanas. Unidos. Vale lembrar também que assim, o Trump ele não é eterno, né? Em algum momento ele sai, mas a grande preocupação, eu acho assim, quando você pensa que os Estados Unidos tá indo lá para simplesmente botar o petróleo debaixo do braço, é uma interpretação, e eu acho que o Trump dá toda a pala que é isso. Mas no final do dia, a verdadeira preocupação dos Estados Unidos, pensando de uma maneira mais estrutural e não necessariamente no governo Trump, é manter as torneiras abertas. Os Estados Unidos é um país muito rico e consome muito petróleo. E tá passando por esses problemas de inflação e etc. Então, eu acho que o objetivo final dos Estados Unidos não é, estou pegando a renda do petróleo, estou jogando isso. Acho que para eles não faz a menor diferença. Eu acho que diz muito mais respeito à oferta de petróleo, a um aumento estrutural da oferta de petróleo. Os Estados Unidos, por se tratar de um país capitalista muito grande, que consome muito, ele precisa do preço do petróleo em algum grau estruturalmente mais baixo. E eu acho que vai nessa direção. E eu falo isso porque o Trump ele tem uma visão que eu considero, acho que dinheirista demais. Ele fala em business, negócios, etc. Mas, então assim, eu tô falando isso por quê? Porque, ok, num primeiro momento, acho que ele pode oferecer esses ativos para as empresas americanas, mas num segundo momento, pensando exatamente no aumento marginal e estrutural de produção, esse mercado pode ser aberto para ativos menores. Porque, por exemplo, a Exxon e essas empresas gigantescas todas, elas vão querer os ativos grandes. Não faz sentido para eles terem ativos pequenos que produzem, 5 mil barris, 10 mil barris, 20 mil barris. Eles precisam dos ativos grandes porque são empresas grandes. Para você alocar ali uma equipe cara que ganha em dólar, que mora lá no Texas, não faz sentido você pegar ativos pequenos. Já esses ativos pequenos, você precisa mudar o perfil da empresa, e eu acho que faria muito sentido essas empresas menores baseadas em revitalização. E se a gente considerar o que está acontecendo no fluxo de notícias, aparentemente a própria Fluxo já tem um pé lá, e eu não sei se isso é verdade, só para deixar claro, eu tô reproduzindo só o que eu li nos jornais. Então, assim, alguém já se antecipou ao que eu tô aqui falando. Tá? Aí se vai ser aberto de maneira ampla, clara e abrangente para todo o mercado, a gente ainda não sabe. Mas eu acho que o importante, quando se fala dos Estados Unidos, é pensar que o que interessa para eles é aumento da oferta para que essa oferta reduza o preço. E quando o Maduro falou que ia invadir a Guiana, eles mandaram um porta-avião para cá. Eles não estavam para cá, para a América do Sul. Eles não estavam querendo roubar o petróleo da América do Sul. Eles estavam, peraí, quer dizer que o cara vai me causar uma disrupção de oferta aqui? É muito mais barato mandar um porta-aviões lá para proteger aquela área do que, e não necessariamente, vou tomar aqui o petróleo dele. Apesar disso, né, tem aí a questão da Groenlândia, etc. Mas o racional por detrás, acho que ia muito mais nesse sentido do que, enfim, vou tomar o petróleo da Guiana. Na realidade, não. Eu vou deixar a Guiana trabalhando para que a oferta continue fluindo e eu não perder 1, 2, 3 milhões de barris por dia por causa disso. Por causa da Venezuela, que queria invadir a Guiana. Certo. Ô, Vitor, teu cenário para o petróleo, enfim, caso a situação na Venezuela se desenrole nesse cenário básico em que ela vai voltar ao mercado, é de uma cotação de, como você colocou, de 50, 55 dólares o barril. Isso. Nesse patamar de preços, como é que fica o pré-sal brasileiro? Ele continua competitivo? A Petrobras segue como uma empresa lucrativa? Ele continua muito competitivo, ele segue como uma empresa lucrativa, agora gerando menos caixa, e gerando menos caixa em um contexto em que a empresa aparentemente insiste em investir mais e aparentemente pior também. Eu acho que é isso, tá? Hoje a Petrobras tem o menor custo de extração dentre as empresas de capital aberto. A gente está falando aí, quando a gente pega o bracinho do pré-sal, aliás, não é um bracinho, desculpa, é um bração, né? Representa 80% da produção da empresa.
cara, $6 o lifting cost. Enquanto que das demais é acima disso. Então, assim, cara, vida normal para Petrobras, mas, entretanto, todavia, gerando menos caixa do que a 70 e por aí vai. Então, assim, para a Petrobras, eu não acho que mude muita coisa. Eu só acho, assim, acho que o problema ali não é a linha de receita, de custo, eu acho que é a linha de investimentos, né, que é muito discricionário. E faz muito sentido que no momento do petróleo mais baixo, pô, peraí, vamos segurar um pouquinho e vamos preservar a caixa. Eu acho que é mais ou menos isso. Queria perguntar, então, agora desse ano, mais especificamente de eleições. Uhum. Nesse cenário que a gente desenhou aqui, para esse ano, o que você acha que vai afetar mais as ações da Petrobras? Né? O que vai afetar mais a empresa? O risco político, eleitoral ou essa questão dos preços do petróleo? O que fica mais de olho? Eu acho que os dois. Não tem como separar ambas as coisas. E tampouco acho que é difícil a gente, nesse caso, estimar exatamente onde começa um e onde começa o outro. Mas assim, eu posso falar que é os dois, né? O preço do petróleo não tem nem o que se comentar. E a questão política é exatamente, primeiro, essa tendência da Petrobras em querer investir o limite superior da banda, versus um cenário menor, né? E mais uma vez, e isso tudo, a gente fez um estudo na Genial em que a gente compara o valuation da Petrobras versus os fundamentos da Petrobras em comparação com os outros pares privados internacionais. E qual foi a conclusão que a gente chegou? Que a Petrobras tem os melhores fundamentos do mercado, perdendo só para a Aramco, que é um case muito distinto e muito fora da caixa. Pô, mas então assim, ela gera mais caixa, ela tem mais rentabilidade, ela tem um lifting cost, enfim, tem tudo menor. Só que ela negocia com 60% de desconto em relação aos pares gringos, os pares internacionais gringos. E ela negocia praticamente no mesmo patamar dos cases estatais chineses. O que também é um absurdo, porque ela tem mais reserva, tem mais isso tudo. Então, assim, no limite, risco Brasil, mas um risco Brasil também contaminado, que é normal, enfim, mas assim, é um risco Brasil também contaminado pela política. E a gente fala isso por quê? Porque no caso chinês, por se tratar de empresas estatais, pô, peraí, é o Partido Comunista Chinês, etc. Você colocar a Petrobras, que é uma empresa de capital aberto, que tem estatuto, que tem conselho, etc., no mesmo patamar de avaliação de uma empresa chinesa, a gente considera muito exagerado. Mas, enfim, o desconto está aí e não tem muito o que a gente fazer, é só esperar mesmo. Mas acho que a questão da Petrobras é mais ou menos essa. É uma empresa boa em termos fundamentais, mas que negocia um desconto expressivo por causa dessa interpretação de maior risco em relação a outros pares. Aí cabe ao investidor decidir se esse risco é justo ou não. Quando se compara com... Aí a gente fez uma análise assim, acha que, no limite, ela deveria negociar no meio do caminho, que seria um prêmio em relação às chinesas e um desconto em relação às gringas, né? Então a gente está falando de um desconto de 30% e não de 60% como é hoje. Então assim, tudo mais constante, existindo essa despressurização, por assim dizer, do risco político, ela teria que ser reprecificada em pelo menos 30%. Você tem recomendação de compra? A gente tem recomendação de neutro, tá? Acho que por causa dessas questões, assim, por mais que a gente enxergue esse desconto, a gente não vê motivo no curto prazo para esse desconto sair. Uhum. Entendeu? Teria que pelo menos passar as eleições para ter mais visibilidade. E hoje a fotografia é que está vindo um candidato pouco competitivo, que é o Flávio Bolsonaro. Mais uma vez, isso é uma fotografia, o mercado sempre vai mudando de opinião à medida que as pesquisas forem saindo. Mas eu acho que o tema é esse, né? A gente tem como recomendação de compra a Prio. Tá certo. Bom, vamos passar agora para o segundo bloco do nosso programa. Vamos falar dos touros, que são os nossos destaques positivos, e dos ursos, que são aqueles que estão vivendo um mau momento, estão em baixa, e é por eles que a gente começa. E, Júlia, manda aí para quem você vai escolher aí. Quem você vai escolher aqui como urso dessa edição? Bom, como urso dessa edição, eu vou ter que repetir um tema aqui que já foi urso outras vezes no programa. Eu vou escolher essa história toda história recente em torno do Banco Master, mas mais precisamente todo esse questionamento do Tribunal de Contas da União em relação ao trabalho do Banco Central de pedir a liquidação extrajudicial do banco, né? Porque o TCU, claro, é um órgão que tem que fiscalizar outros órgãos ligados aí ao governo federal, mas na parte de contas, né? E ficou um pouco estranho e foi muito questionada
a questão de ter aventado, por exemplo, a reversão da liquidação extrajudicial do banco, que é uma decisão técnica, e que o TCU não tem técnicos, né, nessa frente para avaliar esse tipo de decisão do Banco Central e até pedir para analisar os documentos relacionados a essa decisão do BC. Enfim, ficou uma coisa meio estranha, meio que foi interpretada muito pelo mercado como um risco institucional, né? Porque estaria fora do escopo do TCU. Então criou, eu acho que um ruído desnecessário aí relacionado a essa história, tanto é que depois o TCU meio que voltou atrás, reversão da liquidação extrajudicial, não tem a ver com isso e tudo mais. E assim, a avaliação, né, dos players do mercado e dos investidores é de que a decisão foi acertada, porque de fato o Banco Master demonstrava que não teria mais condição de pagar as suas obrigações, né, tanto que se a liquidação extrajudicial fosse revertida, quem ia pagar, por exemplo, 1,6 milhão de investidores que estão ali agora na fila do FGC esperando ali o seu ressarcimento, né? Então ficou uma situação, um ruído que eu acho que é desnecessário no mercado atual. Enfim, ainda tem muitos outros ursos nessa história, mas pelo menos para essa semana eu escolho esse urso. Quem sabe outros aspectos envolvendo o Banco Master não vão ser ursos aí nas próximas semanas, Vini. O Banco Master pode ser um urso cativo aqui do programa, porque esse assunto ainda não acabou e já deveria ter acabado. Normalmente, quando um banco passa por uma intervenção, é liquidado pelo Banco Central, enfim, é o final de uma crise. Claro que tem todo um processo ali depois da liquidação, mas os problemas do banco eles já vinham desde antes, e quando o BC toma essa atitude, que é uma atitude radical, é geralmente para, enfim, acabar de estancar a sangria ali, que era o que estava acontecendo com o Banco Master um pouco antes ali da liquidação. A gente falou bastante sobre ele e como o dono do banco, Daniel Vorcaro, e a instituição ali tem ligações muito próximas com integrantes de vários poderes em Brasília, e toda essa confusão que aconteceu no fim do ano é uma consequência direta de uma questão muito mais política do que técnica relacionada ao Banco Master. Bom, mas vamos lá, vamos continuar aqui o nosso bloco dos ursos, e agora eu vou pedir para você mandar o seu aí, Vitor. O urso? Isso, o urso. Tá. No setor elétrico a gente tem como urso a Taesa. Não por a Taesa ser um case ruim, muito pelo contrário. Acho que dá para fazer um outro podcast só para falar coisas boas sobre a Taesa. Mas a Taesa, ela é um case que a gente considera sobreavaliado. A gente constrói o modelo da Taesa e a gente usa muito a taxa interna de retorno, né? Assim, quanto que os fluxos retornam em relação ao preço de tela. E a gente nunca, ao longo do nosso tempo, todo o nosso tempo de cobertura, a gente nunca conseguiu ver prêmio relevante na empresa em relação ao eventual custo de oportunidade. Pode ser o custo do equity que a gente calcula, pode ser o prêmio, a comparação com o rendimento das NTNs. A gente nunca conseguiu encontrar prêmio no case para a gente recomendar a compra. E com essa alta recente que a Bolsa Brasileira teve, que subiu quase 30%, a empresa ficou bastante tempo ali negociando na casa dos 35% e ela chegou a 46%. Aí eu falei, putz, se a 35 eu não via prêmio, a 46 eu vejo menos ainda. Mesmo considerando uma eventual queda no custo de oportunidade, eu acho que o mercado não vai precificar de maneira nenhuma. A gente deu recomendação de venda e já está aí na casa dos 40. Aí talvez fique mais ou menos nesse patamar. Mas é um case que negocia com prêmio pela sua qualidade, pela sua história, pelos seus pagamentos de dividendos. Então, mais uma vez, a gente separa aqui a qualidade do ativo em relação ao valuation. O meu preconceito é em relação ao valuation e não em relação à qualidade do ativo. E a gente tem venda, né? Então, assim, não à toa, a empresa inclusive, quando a gente pega ali a lista de shorts, por considerar um case razoavelmente bem precificado, ela é muito utilizada como short para, às vezes, você fazer, enfim, usar esses recursos para fazer um long short, eu não sei, mas ela tá sempre figurando desses cases aí, mas muito por causa disso. Minha interpretação, eu acho que a do mercado é mais ou menos essa, não ter prêmio suficiente para recomendar uma recomendação mais agressiva. É interessante que o investidor institucional, em geral, não gosta de Taesa, tem um short ali, como você colocou, né, uma operação vendida, mas a pessoa física, atraída pelos dividendos da Taesa, acaba comprando esse papel. Então tem até uma
um cabo de guerra ali, né? Se a pessoa física entender que a partir de 2030 a empresa perde 40% das concessões, né? Pode ser renovado. Pode, é um custo. Entendeu? Um custo, muito possivelmente também em meio a um ambiente competitivo. Se a pessoa entender que essa concessão não vai ser renovada de graça e existe essa incerteza, beleza. Mas, assim, é um case muito bom. Mas, assim, quando eu olho para, por exemplo, a Alupar, ela paga menos dividendo, mas por quê? Porque ela investe muito, assim, desde que eu comecei a cobrir ela, já se vão aí uns 10 anos, ela nunca chegou no momento que ela falou assim, cara, não vou investir, não, ela tá sempre com novos projetos, e na média esses projetos são muito bons, e são muito bem executados. Então, assim, é importante, acho que o investidor pessoa física ter isso em mente, né, que na realidade outras empresas não pagam tanto dividendo porque elas estão colocando os projetos de pé e tem que se avaliar se esses projetos são bons. E no caso da Alupar, por exemplo, os projetos são bons. Então, ela paga menos dividendo, mas por quê? Porque ela está colocando... Sim, se ela está colocando mais coisa, ela vai renovando o seu prazo médio de concessão, vamos dizer assim. E a Taesa hoje tem esse prazo médio de concessão mais curto em comparação com a Alupar, que não só tem a maior, mas como também está construindo novos ativos, né? E por serem ativos gringos, muitos deles são dolarizados e com prazos de concessões mais longos. Acho que muita gente olha na hora de investir, acaba olhando para o histórico e não para a perspectiva. O histórico é bom, mas acho que nós, analistas, precisamos trazer esse trabalho da perspectiva. Não, tá certo. Bom, deixa eu mandar o meu osso aqui, que vai para a Azul. As ações da empresa aérea, dá para dizer que elas foram atiradas sem paraquedas na bolsa na semana passada. Os papéis registraram uma desvalorização da ordem de 90% em pouquíssimos dias. E, enfim, esse estrago já era de certo modo esperado, porque a empresa fez uma capitalização, né, via oferta de ações, que foi concluída na semana passada, e ela usou as ações como moeda de troca do endividamento dela, né, dentro ali do processo de recuperação judicial. Ela emitiu quase 7 bilhões e meio em novas ações nessa oferta, só que cada ação, né, aí vem a pegadinha, saiu a menos de 1 centavo. Então foram emitidos bilhões de papéis. Então eu até peguei aqui o valor. Cada ação da Azul, cada ação preferencial nessa oferta saiu a 0,00013 centavos. Eu não sei nem falar esse número. Se alguém que estiver acompanhando a gente souber que número é esse, por favor, deixe nos comentários. Quer dizer, isso nem preciso dizer aqui que houve uma diluição brutal dos atuais acionistas da Azul. Uma trituração, né? Acho que diluição é pouco para falar o que aconteceu aqui. Hoje, como nenhum papel pode ser negociado, né, a menos de 1 centavo, as ações da Azul elas foram agrupadas em lotes de 10 mil para elas poderem ser negociadas hoje na B3. Agora, resta saber se com essa capitalização e se essa redução das dívidas, a Azul consegue se manter de pé ali do ponto de vista operacional. Para quem investe nessas ações, realmente, acho que o cenário continua muito complicado. Então fica aqui o meu urso desta edição para a Azul. Agora vamos ver quem está voando de verdade, vamos para os nossos touros, vamos para os nossos destaques positivos. E mais uma vez, Júlia, manda aí. Eu escolhi como touro um passo adiante significativo que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia deu, né, na semana passada. A gente viu aí uma aprovação, né, desse tratado pelo Conselho da União Europeia e com a perspectiva da assinatura, né? A gente viu aí a assinatura desse tratado. Esse acordo, ele abre caminho para a criação da maior área de livre comércio do mundo, né? Reunindo cerca de 700 milhões de consumidores, tanto aqui na América do Sul quanto na Europa. Foi um tratado que esteve em discussão aí por mais de 20 anos, né? A gente viu aí muitas idas e vindas, muitos protestos de produtores. Não foi algo que terminou sem muitas discordâncias, né? Mas a gente está vendo aí a perspectiva de ver uma redução gradual aí nas tarifas
alfandegárias aí dos dois lados do Atlântico, reduções significativas. Então, é um acordo que tende a ser aí que está sendo muito celebrado, né? O Brasil lutou muito por ele. Então, esse vai ser o meu touro aí dessa semana, Vini. Depois da gente falar tanto de tarifas, um acordo como esse acaba mostrando que o liberalismo respira, né? Vamos ver se ele vai efetivamente adiante. Acredito que a fase mais crítica da negociação parece que foi, mas vamos acompanhar até o final. Acho que isso pode trazer aí avanços importantes aqui. Acho que um contraponto às tarifas ali que os Estados Unidos vem impondo aos demais mercados. Mas, Vitor, para quem você vai mandar o seu touro aqui, o seu destaque positivo? Tá. Como a gente falou de petróleo, eu vou puxar a minha recomendação de compra na Prio. A empresa, depois da Petrobras, ela tem o menor lifting cost, ela tem o menor custo de extração, tem uma execução muito boa, né, já multiplicou o capital ali em várias vezes, e ao mesmo tempo essa execução ela foi atrapalhada pela questão da greve do IBAMA e todo o tempo até pegar o licenciamento de uma série de projetos e desenvolvimentos que ela estava fazendo, mas aparentemente o negócio engrenou e ela tem tudo para chegar aí, iniciar o segundo trimestre de 2026 entregando um projeto que vai ter aí 40 mil barris por dia. Então ela tem tudo para entregar aí 200 mil barris por dia já no início do segundo trimestre de 2026, tá? Mesmo com o petróleo na casa dos 60, a gente está falando de uma empresa que vai gerar, pelo menos usando o guidance aí da diretoria, uns 2 bi de dólares. Tá? Isso sem considerar todos os outros projetos que estão rolando e todos os outros desenvolvimentos que estão rolando nos demais ativos. Então, mesmo com o preço do petróleo amassado, eu acho que é um case bom e que, enfim, aparentemente o mercado não precifica toda essa expansão de produção que deve ter. Sabe? Se bem que ela está se recuperando agora um pouco. E uma coisa interessante também é que ela tem realizado uma série de recompra de ações e ela chegou a ter quase 10% do seu float na tesouraria. Ela cancelou, acho que 4% desses 10%, acho que foram uns 4%. Então, é aquela história, né, da pizza que você tá sendo dividido em menos pedaços. Então assim, mostra que a empresa a diretoria está com muita convicção na tese, né, a ponto de alocar seus recursos dentro na própria empresa, né, e não necessariamente novos projetos. Então, vamos lá, ela cancelou algumas ações, tem outras ações em tesouraria que podem ser canceladas ou ser vendidas caso o preço do papel suba muito, né? O mercado reprecifique esse case, ela pode vender e transformar isso em caixa. A ação da Prio praticamente não andou no ano passado, ficou ali no 0 a 0. Então você vê oportunidade então de valorização nesse ano. O preço do petróleo não ajudou, mas para além do preço do petróleo, para mim a grande pedra no sapato da empresa, praticamente nos últimos 12 ou 16 meses, foi essa questão do licenciamento ambiental. Porque se ela está produzindo hoje, assim, depois de todas essas aquisições que ela fez, que ela consolidou, principalmente Peregrino, ela alcançou aí quase 160 mil barris por dia. Esse projeto que foi atrasado, representa 40. Então, assim, ele é muito relevante e o mercado, ele é muito relevante, tem todo um trabalho de sinergia ali a ser feito. Para o custo de extração, como vai ser um campo que na realidade vai ser acoplado a outro, o custo de extração desse campo vai ser de $1 o barril, entendeu? Então, assim, é muito, muito interessante, muito transformacional e o impacto não vai ser só em top line, né? Vai ser como tem toda uma questão de sinergia ali a ser trabalhada, tem mais $1 bi ao ano. De dólares? $1 bi ao ano para ser apropriado. Então, eu acho um case muito interessante. Seria melhor se o preço Então, assim, perceba que a gente perdeu essa janela do preço do petróleo a $80 por causa de todo o atraso, né? Seria muito interessante, ela já está gerando caixa desde lá atrás, a $80. Mas, enfim, coisas do mercado, né? Não tem como a gente acertar tudo e prever tudo. Tá certo. Bom, vou falar do meu touro aqui, que vai para o IPCA. A inflação fechou o ano de 2025 com uma alta de 4,26%. Parece muito, afinal de contas, ficou acima da meta, que é de 3%. Porém, ficou dentro da faixa de tolerância do Banco Central, que permite ali que a inflação fique 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. E foi uma das surpresas do ano. A gente, inclusive, colocou no nosso especial de fim de ano essa inflação dentro da meta como uma das surpresas, porque ninguém esperava, praticamente nenhum analista esperava,
que a inflação pudesse ficar, pelo menos dentro dessa faixa de tolerância, nesse ano de 2025. Vamos lembrar, né? O dólar estava ali no começo do ano passado a 6,20, e com inflação de alimentos pressionando. Tinha analistas esperando aí IPCA a 7%, alguns até mais pessimistas. O Focus ali mostrava uma inflação chegou a mostrar um IPCA na casa dos 6%. Então, acho que foi aí uma vitória do Banco Central, mas com um custo muito alto, que foi essa alta da Selic para esse patamar de 15%. Estamos falando aí da maior taxa de juros em 2 décadas no Brasil. Mas agora vamos esperar o que vai acontecer. Daqui a 2 semanas a gente tem a primeira reunião do Copom de 2026. Vamos ver se essa inflação um pouco mais comportada já permite ao BC dar início ao ciclo de corte de juros agora, em janeiro, ou se vai ficar para depois do Carnaval, em março. De qualquer maneira, o IPCA fica aqui dentro da meta, né? O IPCA dentro da meta fica como o meu touro dessa edição. E a gente tem um touro especial essa semana, Júlia. Você quer falar sobre ele aqui? Que eu já falei em outra edição, então vou deixar para você. Vou falar, a gente tem que dar... Eu ia dar o meu touro especial pro Bob Weir, né, que faleceu esse fim de semana, o guitarrista e um dos membros principais do Grateful Dead, que é uma das minhas bandas favoritas. Mas a gente teve um touro especial brasileiro, que eu acho que a gente não pode deixar de falar nesse programa. A gente já falou aqui antes, que é o Agente Secreto, o filme do Kleber Mendonça Filho, que ganhou aí o melhor filme estrangeiro, na verdade, melhor filme de língua não inglesa no Globo de Ouro, que foi nesse último domingo. E também o Wagner Moura, que interpreta o protagonista do filme, levou aí melhor ator de drama, né? O Globo de Ouro de melhor ator num filme dramático. E eles não eram favoritos, né? Nem o filme, nem estavam entre os favoritos, mas não eram os favoritos para levar esse prêmio, mas levaram, foi um pouco surpreendente e os brasileiros celebraram muito. É um ótimo sinal, é um excelente filme, então muito merecido e bem legal, né? O pessoal estava comentando que 27 anos depois da Fernanda Montenegro, né, de Central do Brasil, o Brasil ganhando aí o Globo de Ouro, né, com um filme aí bem legal. Quem não assistiu ainda, eu recomendo muito que veja. Ainda Estou Aqui não ganhou o Globo de Ouro de filme estrangeiro. A Fernanda Torres ganhou como melhor atriz, mas o filme perdeu pro bizarro filme Emília Pérez. Pra mim, o pior filme que eu já vi, desses que já foram indicados a alguma coisa. Certamente o pior que eu já assisti na minha vida. Falar em concorrente... É mexicano esse filme, né? Ele foi inscrito como mexicano, mas ele não tinha... Os mexicanos estavam sendo contra... Ele tinha uma coprodução francesa, exatamente. O diretor é francês. Isso já aconteceu aqui no Brasil com Orfeu, o Negro do Carnaval. Era um filme no Brasil, mas que na realidade... um filme francês. E eu sei que os mexicanos estavam torcendo contra, e quando saiu a nomeação do Oscar brasileiro, o grupo ali, eu vi um corte, né? Eles que bom que o Emília Pérez perdeu. A visão do México ali do tipo, Emília se Pérez você acorda e tome um burrito, né? Tipo, uma coisa assim, super... Sim, e falar em concorrente do filme brasileiro, eu assisti Valor Sentimental nesse fim de semana, e é um baita filme. Mas eu prefiro, não é clubismo aqui, eu prefiro o Agente Secreto, preferi o Agente Secreto, enfim, um filme que tem uma vibe muito legal, assim, apesar dele tratar de temas pesados, o Kleber conseguiu traduzir um pouco da brasilidade ali, acho que um pouco que é o Brasil nesse filme, é muito interessante. Então fica aqui pro Agente Secreto e pro Wagner Moura, então, o nosso touro especial desta edição. Bom, com isso a gente, né, bota aqui, né, temos agora um final feliz aqui, então, para o nosso podcast. Quero agradecer aqui, obrigado ao Vitor Souza, analista da Genial Investimentos. Valeu, Vitor. Muito obrigado, espero ter contribuído para o assunto e quem puder entrar na página da Genial Analisa, nossos relatórios estão lá sendo publicados, e dar uma visitada lá e prestigiar o nosso trabalho. Nós aqui do Seu Dinheiro, a gente acompanha bastante lá o trabalho de vocês, viu? Júlia, até o próximo programa. Obrigada, Vini, e obrigada a todos os que nos acompanharam. É isso aí, fique ligado no seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo que mexe com seus investimentos. E lembrando que na próxima semana tem o especial Onde Investir em 2026. Aquele abraço.